O aborto legal em crianças vítimas de estupro voltou a ser discutido depois que o deputado Sóstenes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que tenta impedir que o procedimento seja feito depois de 22 semanas. O projeto prevê equiparar o aborto legal ao crime de homicídio, ou seja, a vítima que engravidar em decorrência de um estupro e realizar um aborto, nesse caso, pode receber uma pena de até 20 anos, tempo maior do que a pena prevista para um estuprador, que é de 6 a 10 anos. O médico ginecologista e professor universitário pernambucano Olímpio Moraes já enfrenta a onda conservadora há muito tempo. Em 2020, ele lutou para conseguir fazer o aborto legal de uma menina de 10 anos, que foi violentada pelo padrasto no Espírito Santo. Ele foi atacado, xingado e excomungado, mas manteve a posição e conseguiu interromper a gravidez, fruto de uma violência. Agora, o médico tem feito severas críticas ao PL do deputado Sóstenes, sobretudo no ponto de vista clínico e ético para garantir a saúde da vítima. Quinta-feira, 20 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o doutor Olímpio Moraes, que é ginecologista, professor universitário, sobre essas questões médicas ligadas a esse projeto de lei que equipara o aborto de gestação superior a 22 semanas ao homicídio, que a gente popularmente conhece como o PL do estuprador. Doutor Olímpio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em Detalhes também. É um prazer estar com vocês. Vocês não imaginam que esses dias tem sido muito sobrecarregado para mim, né? Eu imagino, professor. Aí, de vez em quando eu volto à cena porque acho que hoje é o serviço mais antigo em atividade do Brasil, né? Que os outros fecharam, como o Jabaquara, no São Paulo, foi fechado, né? Então, a gente tem aqui o serviço desde 96 e eu trabalho aqui na universidade há mais de 35 anos, o serviço tem 20, é de 96, tem 28 anos. Exatamente Aí, por isso que a gente quis te ouvir, professor e doutor Olímpio, pela sua experiência em lidar com esses casos, né? O senhor que é diretor médico da Universidade de Pernambuco. Eu queria, para começar essa história, para a gente explicar de forma didática para quem está nos acompanhando também, tudo começou com uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que depois foi vetada pelo ministro Alexandre de Moraes, a respeito da sistolia fetal. Então, eu quero perguntar para o senhor o que foi esse posicionamento, essa resolução do CFM, o que é a sistolia fetal, porque depois, novamente, no Senado Federal, o diretor do Conselho Federal de Medicina defendeu mais uma vez, ele se posicionou publicamente a respeito desse caso, né? E voltou a defender, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina e, inclusive, disse que há limites para a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. quer dizer, não é surpresa para mim, né? O conselho, esse novo conselho, quer dizer, já foi mudando na gestão passada, mas aprofundou muito agora. Quer dizer, agora não, desde a gestão passada, na verdade. Mas é uma continuação. Ele deixou há muito tempo de fazer o seu papel como autarquia, que é defender a sociedade. Ele passou a ser um braço, né, da política, dessa ideologia, né, que acontece hoje no Brasil, que é assustadora, né, contra as evidências científicas, promovendo o negacionismo e promovendo até anulando, né, ou arquivando denúncias contra médicos que infringem o Código de Ética Médica quando propõe, por exemplo, que aconteceu, o tratamento da cloroquina e nas redes sociais
espalhava fake news contra a vacina. Isso aconteceu muito, mas desde essa época que o CFM mostrou que tinha deixado de cumprir seu papel, né? Então, isso se agrava ainda mais, né, quando é também assim com a relação à saúde da mulher, porque eles já tentaram, né, emplacar algumas resoluções que é contra os direitos humanos, como uma resolução que tirava o direito da mulher a propor ou ter o plano de parto, né? Isso é assustador, que a mulher não possa opinar sobre o seu parto. Essa resolução caiu, mas também com outras resoluções que colocava como orientação ao médico para fazer atendimento à mulher abortamento, que fizesse ultrassom, que mostrasse o feto, ou mostrasse o batimento cardíaco. Isso é para constranger as mulheres, é um sofrimento muito grande que quem é estuprada não quer ver, ela quer apagar isso. Como também a ideia dele sempre, assim, de obrigar que tenha um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência deve ser oferecido, Gabriela, mas não uma imposição, porque tem mulheres que a situação de violência é muito próxima dela, e ela é ameaçada, ou porque são pessoas da família, né, ou da comunidade, e ela quer se livrar da gravidez, mas muitas vezes ela não tem condições nem uma segurança, né, que ela vai estar protegida, porque nós do Estado falhamos, né, demora, vocês sabem disso, né, pela quantidade de femicídio que existe. Então a gente não pode vincular, a gente pode orientar e procurar dar todo apoio para que ela faça a denúncia e abra um boletim, mas não ser uma condição sine qua non. E o CFM fez, o Ministério da Saúde fez, quer dizer, o CFM apoiou, porque quem cuidava dessa política da saúde da mulher era um conselheiro federal, né, que muitas, quer dizer, com certeza, dessas pessoas que saem essas resoluções contra os direitos sexuais e reprodutivos, como essa agora, né, que na verdade tenta que a mulher não tenha acesso, porque essas mesmas pessoas, eles obstruem o acesso ao aborto previsto em lei, né? São as mesmas pessoas nessa ideologia que enclausura a menina de de Espírito Santo, né, como aconteceu, chegou no Recife já com 23, 24 semanas, como aconteceu em Santa Catarina, que uma juíza encarcerou uma criança e foi descoberta através de um vídeo que tinha 29 semanas. Então, eles trabalham para obstruir, como também algumas pessoas da sociedade civil, ou até religiosos, que recolhem crianças pobres na rua, que estão grávidas, vítimas de estupro, encarceram, para só liberar depois de 22 semanas, porque em algumas maternidades existe um limite técnico. Não é que seja ilegal, é porque algumas maternidades só trabalham de acordo com as suas normas, com 22 semanas. Certo? São poucos serviços que oferecem o abortamento acima de 2 semanas, porque tem de fazer a cistolia fetal, né, que é um procedimento mais complicado, que é mais difícil de fazer, né? Para o lado emocional também não é fácil, mas é a recomendação da Organização Mundial da Saúde e da FIGO. A FIGO, de ontem para hoje, divulgou uma nota, um position statement, um posicionamento, criticando, né, a resolução, dizendo que é antiética, que não se pode proibir, quer dizer, ser favorável ao abortamento acima de 22 semanas e proibir a cistolia fetal, né? Porque se você quiser perguntar, eu saio falando sempre, tá certo? Porque eu sei as perguntas que são feitas geralmente. O que é a cistolia fetal? Não, é um procedimento que você faz com que o feto já nasça morto. Não que ele tenha alguma chance de sobrevida, porque com 23, 24 semanas ele é muito prematuro. E muito prematuro vai causar um sofrimento tremendo, que o feto vai morrer de falta de ar. Ou vai demorar, né? Isso é doloroso. E para a mãe também, que não quer ter o filho. A mãe não quer ouvir o choro do filho. Ela não quer ver nenhum sinal de vida, né? E ela não é culpada de ter chegado a 22 semanas. Então ele propõe para essas mulheres que não teve culpa, que não existe, Gabriela, ninguém que é estuprada, que tenha esse sadismo de manter a gravidez até o 5º, 6º mês.
Ela não Perfeito. quer, se pudesse, ela se livrar, se pudesse, ela nem atrasava a menstruação. Se houvesse uma chance, ela não tinha sinal nenhum de gravidez. Esperar 16 semanas, 18 semanas, o feto mexer no útero, só o fato de mexer, isso causa um desespero à mulher tremendo, quando sente que tem um filho vivo vítima do estupro. As pessoas pensam que não é uma tortura, mas é uma tortura. Tanto é assim que quando acontece na adolescência, Gabriela, a primeira causa na adolescência é a morte por complicação de parto. E a segunda é o suicídio. Era Nessa justamente isso que eu ia perguntar, doutor, porque eu acho muito importante a gente falar aqui do aborto tardio, porque as pessoas, elas tendem a dizer, é uma maldade muito grande, porque 22 semanas a formação está muito avançada. Veja, os casos que a gente tem de abuso, principalmente em meninas e adolescentes, né, e o senhor pode falar sobre isso com muita propriedade, então são Exato. casos dramáticos e normalmente elas chegam, né, com esse atraso, vamos colocar assim, ou porque ela não foi cuidada de forma apropriada por onde ela teve esse atendimento, ou então porque ela não tinha conhecimento de que isso estava acontecendo no corpo dela. Então são casos dramáticos, né? Esses que já chegam com gravidez avançada. Não é porque a pessoa não quis procurar, mas justamente porque ela não sabia, né? É um horror, é um horror. E é por isso, Gabriela, que desses casos que ultrapassam em 2 semanas, 80% são adolescentes, certo? Quase 65% é menor que 14 anos. Porque primeiro, quem causou essa maldade é da família. Ela não tem como pedir ajuda. E muitas vezes o adulto coloca que a culpa foi dela, não é? Ela se sente culpada. E tem vergonha que vê a barriga crescendo. Ela esconde com a camisa mais frouxa, ela passa a faltar às aulas e é descoberto quando está avançado. Quando é que você vê um leigo percebe que alguém está grávido? Quando está com 4, 5 meses. Aí fica uma coisa escancarada que até a vizinha descobre. Aí não tem jeito. A não ser que você esconda a criança. Ou mate a criança, que também acontece. E existe uma tristeza muito grande que tem mulheres que morrem porque estão grávidas. Ou são assassinadas porque têm grávida. Essas meninas são extremamente vulneráveis. Assim, um caso que aconteceu que mais chocou, que me perguntaram, foi um caso que não atendemos. Foi um caso que aconteceu em Pernambuco, Caruaru. Foi o caso de Dona Severina. Eu passei uma filmagem para você. Ela foi engravidou, se não me engano, 12 vezes, ou mais do que isso, pelo pai. Certo? Ela vivia com o pai. Não ia para a escola, aparecia grávida, ia até os médicos, postos de saúde. A comunidade sabia que a menina para a escola e estava grávida. O pastor, a igreja também sabia. E ninguém fazia nada porque ele era muito bruto. E a menina vivia com ele. E ela teve vários abortamentos, teve 5 filhos. A mais velha, quando tinha 11 anos, parece, ela diz que o pai tentou, eu uso o nome, não é violentar não, usar, algum nome assim, tentar usar a filha. E ela contratou alguém e matou o próprio pai. Né? Ela se entregou e foi presa, passou 1 ano e pouco presa. Foi para júri popular e foi unânime a sua absolvição, foi absolvida por unanimidade. E o Estado pernambucano foi culpado por negligência. Isso saiu no Brasil, no mundo afora. Né? Então você vê a que ponto chega, né? Uma cidade aqui perto, uma cidade grande, com 300 mil habitantes. E agora você imagina no Brasil afora o que acontece com essas meninas. Né? No Brasil, das cidades pequenas, sabendo que apenas 3,6% dos serviços tem serviço de atendimento à menina vítima de violência e aborto previsto em lei. Se você procurar ajuda, não sabe onde tem essa ajuda. Se você entrar na internet procurando saber aonde posso ser atendida o aborto previsto em lei, você vai ter dificuldade, porque essa informação não é passada na maior parte dos estados, na Secretaria de Saúde. Você consegue saber onde tem vacinação, onde tem citologia oncótica, onde tem exame de mama, mas para violência não. Garanto a você que se você procurar, você vai ter muita dificuldade de encontrar alguma informação segura. Pode até cair na informação ao contrário, desinformando para não ter acesso, que é o mais fácil, porque também fazem isso, essas forças, que diz que é protetor da vida.
E era uma época que não tinha anticoncepção, mas existia gravidez, e gravidez não programada, que não era o desejo da família. A mulher pode engravidar desde que tenha a autorização do seu dono. Quando engravidava sem autorização do dono, o aborto era bem-vindo, porque protegia a sociedade, a família tradicional. É uma vergonha para uma família tradicional, né, religiosa, ter no seu seio da família um filho ilegítimo ou não acordado pelo seu dono. Né? Então, não tinha. E outra coisa, só a elite tinha direito, porque não tinha SUS. Aí isso passou a ser o problema desse ódio, quando criou-se direitos humanos, depois de alguns anos, a mulher foi considerada que também é um ser humano. E na Constituinte, em 88, foi colocado isso. E foi criado o SUS. Aí o SUS olhou, aborto é questão de saúde, é questão de ser resolvido com o médico. Então, se o SUS é para todos, tem que ser incorporado dentro do SUS. Foi aí que surgiu o primeiro serviço, no início do SUS, em Jabaquara, em São Paulo, com a prefeita Erundina. E depois de 8 anos, a gente teve o governador Arraes, né, com Jaba Barbosa, que é o seu secretário de saúde, que hoje é presidente da OPAS, criou o serviço do CISAM, né, na universidade, para treinamento de outros profissionais, né, que a gente passou a ser um centro de treinamento, e através da gente foi criado outro serviço, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e criou o Vimalessa, que hoje atende mais que o nosso serviço, né? Os governos progressistas que criaram. Dependesse dessa outro lado, estaria ainda, né? Na verdade, talvez não tivesse nem o SUS. Sim, doutor, e tem uma questão importante que eu gostaria de perguntar, que é a seguinte: o quanto esse PL ter avançado em regime de urgência pode também influenciar no medo, por exemplo, de profissionais de saúde? O senhor mesmo, em 2020, teve um caso que ficou muito conhecido, né, que foi uma menina do Espírito Santo que foi até o Recife para realizar um aborto legal também. Ela foi vítima de estupro e foi formada uma vigília na frente do hospital, grupos que estavam ali na frente do hospital para tentar impedir que essa criança fizesse o aborto, que era um direito dela por lei. O quanto situações como essa, e agora, esse PL, influencia também na prática médica, nos médicos, inclusive, eu acho importante esclarecer, né, que o médico ele pode se recusar a fazer um procedimento, mas a unidade hospitalar não pode, né, conforme a Constituição. Exato. Não, ele quer... ideal, ele queria prender a menina. Se não prender a menina, pelo menos o médico. Isso eu acho que é consenso dele. Se não conseguir prender a menina, que todo mundo fica, poxa, a menina é vítima. Mas o médico eles vão tentar. Né? Mas aí, se prende o médico, não vai ter médico para fazer o abortamento. E a menina vai ser obrigada a levar a gravidez. Então ele tenta acertar em qualquer um dos dois. Exatamente. A gente atendeu um pedido do Espírito Santo, né, porque algumas maternidades no Brasil, pra você ter uma ideia, né? Existe vários estados, 9 estados que nem serviço tem. E a maior parte dos serviços faz até 22 semanas. É porque depois de 22 semanas é mais complicado, porque você tem que fazer uma assessoria fetal por causa da prematuridade. E não é fácil, não é difícil. Não é? Mas tem que ser feito. tem que ser feito. O pior é não fazer. Então, depois daquele exemplo, a gente conseguiu treinar o serviço e foram abertos em Salvador, né? Em Minas Gerais já tinha o serviço. Em São Paulo, a gente conseguiu, a USP já fazia em São Paulo Cachoeirinha, que infelizmente o prefeito de São Paulo fechou a maternidade de Cachoeirinha e, em conluio com o CFM, com o Conselho Regional, abriram a sindicância em tempo recorde, depois transformou em processo, e as médicas estão sendo ali, sofreram uma intervenção cautelar. Né? Isso é um absurdo. Pior que a situação dela é difícil, porque vai recorrer ao CFM. Porque fizeram alguns abortamentos acima de 2 semanas. E a resolução nem existia e usaram a resolução de forma retrospectiva do ano passado, alegando que era abortamento ilegal. Confiscaram o prontuário. Isso nunca aconteceu no Brasil. Então, isso é para assustar
para que não ocorra, certo? E isso é um problema. Você falou muito bem que não pode o hospital negar, mas nega. Nega porque o serviço, muitas vezes, o secretário de saúde que assume é alinhado a essa PL, né? Que dessa PL é alinhado ideologicamente. Então, quando assume lá, a primeira coisa que ele vai acontecer em São Paulo é fechar o serviço. Agora, imagina isso no interior, né? Aí a mulher sofreu uma violência, procura a secretaria que tem um ônibus ou então uma ambulância que vai todo dia para a capital, no Nordeste, estou falando, uma cidade grande que esclarece o abortamento. Se o secretário de saúde é dessa linha de obstruir, ele não vai permitir que essa menina chegue num serviço de referência. Né? Ele vai trabalhar para obstruir. E é isso que eles fazem, né? É obstruir. Então, é uma tentativa mesmo. Quer dizer, é uma linha política muito triste de misoginia. Né? Eu não entendo, quer dizer, é muito complicado. Eu entendo, mas não aceito essa misoginia, esse ódio tão grande pelas mulheres. É uma coisa absurda. Né? E pior, vindo de médicos. Porque eu acredito que para você escolher medicina, você deve gostar de ser humano. Eu não posso imaginar que tenha uma pessoa fazendo medicina. Né? É porque o feto. Eles não estão preocupados com o feto. Não estão preocupados com o embrião, coisa nenhuma. Não estão. Não é isso. Não é isso, porque assim não tem reprodução humana, teu embrião descongela. E ninguém está ligando para isso. É por causa das mulheres. Mas é engraçado que a mulher pobre, né? A mulher pobre. Porque essas pessoas, quando tem. Eu sei disso porque nós somos referência. Eu já atendi, claro que eu não posso revelar, mas pessoas que politicamente estão do outro lado, apoiando essa ideologia, mas quando tem uma filha, uma neta estuprada, nos procuram para ter orientação como fazer aborto e a gente atende. Mas eu sei que lá fora ele fala que é contra. Né? Então, assim, eu resolvi o meu problema, mas eu quero que continue. Então, é uma coisa muito doentia, muito doentia. Isso que o senhor diz a respeito dos médicos, né? A Folha de São Paulo fez uma reportagem que vai ao encontro exatamente disso. A maioria dos processos de São Paulo contra as mulheres que abortam vem de denúncias de profissionais de saúde, né? Então, são dados do Tribunal de Justiça de São Paulo e 9 em cada 10 casos que são levados à júri popular terminam com a condenação dessas mulheres, né? Que são as rés desse caso. Então, Exato. essa cultura misógina também está na classe médica, né, doutor? E quando tem um Conselho Regional de Medicina que arquiva as denúncias por quebra do sigilo contra as mulheres, aí pronto. Aí essas pessoas misóginas, médicos, que aí se sentem na liberdade, porque sabe que não está impune, não vai acontecer nada, porque tem um conselho, muitas vezes, que está apoiando isso. Né? Apoiando essas PL e se sente à vontade, como ficou à vontade, de passar fake news, de falar mal da vacina e ganhar dinheiro com a cloroquina, ivermectina, não é? E isso é uma coisa absurda, porque é infração do Código de Ética Médica, isso aí. Não pode, você tem de oferecer o melhor baseado nas melhores evidências. Você não pode contaminar a sua ação médica por ideologia política ou crenças. Né? É como eu digo sempre, eu não tenho nada contra a religião, mas o médico, que é testemunho de Jeová, ele não pode negar a transfusão sanguínea num choque hipovolêmico, numa situação que é necessário, e alegar que não fez isso porque tem objeção de consciência. A objeção de consciência do médico é relativa. Ela não pode causar dano ao paciente. E lá na Europa, o médico não pode ter objeção de consciência. Isso a gente precisa avançar. Porque a objeção de consciência é um direito humano, mas é um direito humano quando você é recrutado, quando você vai para um lugar que você não queria ir. Mas ser médico, ninguém foi recrutado. As pessoas vão espontaneamente. Ser enfermeira também, ser fonoaudióloga, não é? Ou ser juiz. Você não está recrutado, você tem que seguir a lei do país. E quem paga é o Estado. E tem que seguir as normas técnicas. Tem que seguir a Organização Mundial da Saúde. Tem que seguir as melhores evidências científicas. Né? E isso, felizmente, ultimamente, a gente não tem visto isso na classe médica. Mas há uma luz que a gente tem muito grande, né?
é que se os médicos estão assistindo isso, aí pode mudar, vai ter eleição para os conselheiros suplentes e titulares do CFM em agosto. E a chance dessa virada de tirar esse momento de coisas tristes, né? Desse aparelhamento dos conselhos, é esse momento, nesse ano. Doutor, para a gente fechar, a gente só tem um minutinho, mas eu preciso fazer essa pergunta porque o senhor atende diretamente essas meninas, principalmente as meninas e as adolescentes, mas claro, as mulheres também. Eu queria ouvir sobre as violências que elas passam durante esse processo. Mesmo quando elas têm o atendimento adequado, é um sofrimento sem tamanho, mas imaginando quando isso é dificultado, quando ter acesso a esses procedimentos depois de uma violência é dificultado. Quais são as consequências, o impacto dessa gestação nessas mulheres, nessas meninas? Não, eu, como já disse, é um ato de tortura. Eu sonho que toda mulher tenha a gravidez, né, desejando a gravidez. Mas a situação não tem como. Então, nós sabemos também que a violência sexual, a violência, né, causa traumas. A gente não tem como apagar o estupro. A gente pode trabalhar daqui para frente. E qual é a maneira que você atenua o que aconteceu? É atendendo à vontade dela. Não é determinando o que a gente deve fazer, é ouvir o que é que você quer fazer. Né? Isso atenua o sofrimento dela, não é impor. Então, não é papel nosso impor. Né? Então, e assim, sequelas podem ficar pro resto da vida, né? Como disfunção sexual, né? Depressão. A gente pode atenuar. Não que eu estou dizendo que todas vão, mas o pior pode ser você não atender à vontade da pessoa que está sofrendo, entendeu? Você procurar ali com ela, ouvir a história da família com ela, fazer o possível para atenuar o sofrimento. E é isso que eu treinei para ser médico. Para nem sempre curar, mas pelo menos atenuar o sofrimento. Tem vezes que você não cura aquela ferida, mas você atenua. Isso é dever de todos os médicos. Quero muito te agradecer, doutor Olímpio. Que importante todas essas suas falas, fundamental a sua experiência aqui para a gente falar sobre o que está em jogo, né? Que é a vida dessas meninas, dessas mulheres que, mesmo quando já tem, né, essa garantia na lei, já é tão difícil ter acesso, ainda mais com esse PL que está sendo discutido no Congresso. Professor Olímpio Moraes é professor universitário pernambucano e médico ginecologista também. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado e provavelmente, né, não vai ser a última vez. Eu queria que ele não tocasse mais nesse assunto, mas há a possibilidade de eles ficarem tentando e, Gabriela, se precisar, você pode me chamar que estarei contigo novamente, tá bom? Obrigada, doutor Olímpio. Obrigada. Até uma próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, você tem Mercado Investimentos, depois o Lei ICL e depois ICL Notícias, segunda edição, às 6 horas da noite. Lembrando que você pode nos ouvir também aqui no Em Detalhes, em todas as plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.